Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui e falar sobre testes automatizados, né? Na live passada a gente falou sobre variáveis, né, usando o Robot Framework, ok? Nas variáveis a gente aprendeu a fazer a declaração da variável, né? E atribuindo os valores, ok? Aqui a gente tem que lembrar que tem um espaçamento, né? De um tab entre a chave e o valor, né? Então aqui eu coloquei mais espaço para poder ficar alinhado, ficar bonitinho, né? Ficar bem organizado, né? Então, mas a recomendação é que deixe o espaço de no mínimo um tab, tá? Então eu deixei alinhado aqui para ficar bem organizado. E dessa forma aqui a gente tem a declaração, né, em variables, declara a variável e depois a gente pode chamar as variáveis dentro do test cases, né, passando a chave, né, o URL, tá? E que vai trazer a informação, o valor, ok? Então eu estou atribuindo aqui no Open Browser, passando a URL e passando qual browser que eu vou trabalhar, que é o Chrome. E assim, para cadastro, tá? E da mesma forma a gente fez para o login, atribuindo as variáveis e chamando as variáveis dentro do test cases, tá? Só que a ideia é refinar esse código de forma que a gente possa reutilizar, né, o código, tá? Tanto dentro do cadastro como dentro do login, nós temos variáveis que são comuns, né? O e-mail, a senha é comum para os dois casos. Então eu posso reutilizar isso no login, né? Tá vendo? Ele tá dentro dos dois projetos, tanto de cadastro quanto de login. Então a gente está preparando, está organizando para que a gente possa fazer o reaproveitamento dessas informações. Eu tenha isso dentro de um campo só, dentro de um arquivo, e que os dois projetos que eu tenho vá utilizar essas variáveis. Qual é a ideia? Se eu precisar trocar a senha, se eu precisar trocar o e-mail, se eu precisar trocar alguma informação, dependendo do tamanho do projeto, né? Se o projeto ficar muito grande, se eu tiver N cenários, trocou a senha, trocou o password, né? O password ou o e-mail, ou alguma outra informação que é importante, eu não tenho que ficar procurando no código todo e fazer alteração lá, projeto por projeto. Eu passo num lugar só, eu crio uma organização de forma que eu alterando uma vez, eu faço a alteração no código todo. Então esse é o objetivo, né, dessa organização, tá? Então a gente aprendeu aqui a criar o test cases passando a informação chapada no código, né, que fica desse jeito assim, né? A gente aprendeu na live passada a utilizar as variáveis e hoje a gente vai fazer um refinamento, né, das variáveis utilizando os keywords, né? Tá bom? Então o que a gente fez aqui? Na live passada, quando a gente fez o cadastro, a gente estava usando só o test case. Então eu estava passando todas as informações no test case, o Open Browser, o Input Text, tudo aqui direto, né? E dependendo do tamanho do projeto, isso aqui vai ficar confuso, tá? E dependendo da pessoa que eu vou apresentar esse projeto, vai ficar mais confuso ainda, que a pessoa não precisa ver isso tudo escrito, né? Ela vai querer só ver o processo sem o detalhamento técnico, né? Então aqui no cadastro, o que a gente faz? Eu considerei continuar utilizando as variáveis, igual a gente estava usando nos projetos anteriores, tá? E aqui embaixo, no test case, a gente faz o seguinte: o cenário, aqui não é login, aqui é cadastro, né? Cadastro, tá? Cadastro teste. O que ele faz? O abrir browser, eu fiz o seguinte: no keyword a gente define, a gente coloca um nome para poder fazer o link, né, do keywords para o test case, né? A gente escreve o nome do cenário que a gente vai testar, no caso aqui é o cadastro,
E eu começo a escrever os keywords de forma que eu consiga chamar essa função dentro do teste case, tá? Lembra de função com Python, né? A gente cria a função e chama o que está dentro da função faz a chamada da função dentro do código, né? Aqui basicamente bem pela lógica, né? Eu criei uma função chamada abrir-browser, tá? Coloco a função lá, o que essa função vai fazer. Ele vai abrir o browser, vou passar a URL, vou passar o browser que vai ser utilizado para o teste. Aqui é outra dica, eu estou usando o Sleep porque a gente está fazendo um processo de aprendizagem. Tá? Então eu quero mostrar para vocês como é que ele abre o browser, o que acontece durante o processo que a gente está testando. Tá? Em produção, a gente evita de usar esse sleep, tá? É uma recomendação, tá bom? Então a gente criou a função chamada abrir browser, colocou lá dentro da função que é para abrir o browser com a URL e qual browser que ele vai utilizar, colocou um sleep de 5 segundos, né? Então ele vai aqui, a gente vai chamar essa função, igual a gente faz com Python, tá? Seguindo essa lógica, a gente vai fazer para todos os campos do Server REST, né? Eu preciso abrir a página, eu preciso... Eu já consigo colocar aqui do lado, para ficar fácil para visualizar, né? Aqui não, aqui. É o server rest.dev. Vou puxar para cá, é o front-end. Front-end, né? Então, para o cadastro, eu preciso digitar o nome, né? Eu vou criar uma função chamada nome, tá? O nome, o que ele vai fazer? Ele vai inserir um texto, né? Dentro do elemento ID nome, tá? Se vocês tiverem dúvida aqui no elemento, você vem inspecionar, vem aqui no elemento, tá? Clica aqui nesse ícone aqui, no select, né? Ele vai selecionar o elemento, você aponta para o elemento que você quer, e aqui tem o XPF, tá? Você copia o XPF por aqui, tá? Como eles já... É uma prática muito legal, tá? Falar sobre isso, quando os desenvolvedores criam um projeto sabendo da dor do cara que vai testar, né, e ajudar também um projeto, fazer um projeto bem estruturado, ele coloca o ID do elemento que vai ser utilizado. Isso serve para poder ajudar aos testes automatizados também. Então, o XPF daqui ele vai utilizar o ID, né? Eu coloquei aqui o ID igual a nome, então eu estou chamando o elemento aqui ID nome. Posso usar isso numa variável? Posso colocar lá uma variável chamada ID, e chama a variável aqui também, pode ser feito também, tá? Eu vou fazer um inserir nome, input text no ID, no elemento ID nome, ele detecta na página e vai digitar o nome. O nome aqui vai digitar a hora do QA, tá? A mesma coisa a gente vai fazer por e-mail, uma função chamada e-mail, né? A gente vai chamar a função aqui o nome, chamar a função e-mail. Se eu não chamar a função aqui dentro do test case, ele vai passar direto sem preencher os dados, tá? Isso tem que ter a ideia de que eu preciso colocar na sequência certinha para poder preencher os dados, tá? Então, do e-mail a mesma coisa, eu coloquei uma variável lá chamada e-mail, digitei lá o e-mail teste, né? Busquei pelo elemento no campo de e-mail, fizeram a mesma coisa aqui com a ID e-mail, tá vendo? Então, tá aqui o elemento e vou inserir o e-mail aqui, vou esperar 5 segundos, ok. Mesma coisa para a senha, vou digitar a senha, aqui eles também colocaram o ID password, né? E eu coloquei aqui na variável password a senha, tá? O botão de clicar também tem do administrador, né? O administrador serve para a gente cadastrar produtos, então eu preciso cadastrar como administrador. Então o select também do botão
do administrador, tá? Tem aqui um ID também, tá? Administrador, botão administrador, tá aqui também, chamei a função. Depois vem o botão de, aqui não é entrar, aqui é cadastrar, tá? Vou alterar ali por causa do login. Cadastrar, tá? Então, alterei o nome da função, chamei a função aqui embaixo, botão cadastrar. O entrar a gente usa no login, tá? Então tá tudo certinho. O validar é a mensagem. Quando eu clico, preencho todos os dados e clico em cadastrar, ele vai me retornar lá a mensagem: este é o sistema para administrar o seu e-commerce, tá? Esse processo de automatizar, né, o cadastro, ontem quem participou do teste manual, eu fiz o teste com base no cadastro, seguindo os requisitos, né? E comentei que conforme a gente vai depurando o processo de maturação, de refinamento do teste manual, a gente já definiu os dados. Ontem eu estava conversando agora há pouco com o David, sobre algumas coisas que eu notei ontem no site do Severest, algumas mensagens que bateu diferente. Fiz a anotação lá nos requisitos para conversar com o desenvolvedor, montei o relatório, tudo direitinho. Depois de maturar esse teste manual, é que a gente passa para esse projeto do automatizado. Então, eu tô com duas frentes, né? Uma frente de teste manual e estou construindo o teste automatizado em paralelo, né? Ontem eu fiz o teste manual, hoje eu fiz o teste automatizado. Então, está seguindo uma linha. Se alguma coisa do teste manual modificou, eu tenho que vir aqui no teste automatizado para poder fazer essa alteração, né? Se essa mensagem, e uma validação muito importante disso são as mensagens, né? Lá eu utilizei mensagem de nome em branco, o password é obrigatório, o e-mail é obrigatório, isso tudo serve para validar as informações. Nesse caso do teste automatizado, quando a gente faz esse teste e conclui, né, com sucesso, a gente finaliza ali com a cereja do bolo, que é validação da mensagem, né? Quando ele faz o redirect para a página que a gente conseguiu cadastrar, o cadastro foi realizado com sucesso, verdinho, a gente consegue visualizar, ok, mas ele faz o redirect para o sistema propriamente dito. O login é a porta de entrada para o sistema. Então, para validar se tudo funcionou perfeitamente bem, colocar a cereja no bolo do nosso teste automatizado, é validar o acerte, que seria a mensagem ou algum elemento que tenha na página que foi redirecionada, tá? Eu estou frisando isso porque é uma questão, é importante você fazer essa validação, porque se você só chega aqui até o botão, você viu que ali que o cadastro foi realizado com sucesso, mas você não valida se realmente foi feito o redirect, o que aconteceu. E dependendo do teste, se você for mais fundo no teste, você precisa ter essas validações antes de continuar navegando na página do que foi redirecionada, tá bom? Então aqui a mensagem, tá? Eu estou validando aqui a mensagem. Depois que eu validei, chamei a função de validar, eu vou fechar o browser. Tá? O browser aqui está escrito errado. Vou corrigir, browser. Tá vendo? Eu chamo a função aqui, mas o nome da função aqui embaixo está errado. Então ele faz o link, né? Browser, tá? É ruim você digitar, que às vezes você digita, você sempre erra alguma coisa, mas tá aqui, tá corrigido, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos validar, né? Para ver se está tudo certinho. A gente está aqui em cadastro, né? Vou rodar. Tem duas formas de a gente fazer. Nesse caso aqui eu estou com uma extensão do Robot, né, para o VS Code. Vou clicar aqui no Play e vai rodar o teste. Ele vai abrir direitinho.
ir no browser, esse branco, né, que chega a doer os olhos, não é culpa minha. Ó, digitou o nome, né, eu coloquei 5 segundos ali para esperar, digitou o e-mail, vai digitar a senha, vai fazer o ticket ali do select do cadastro, né, como administrador, cadastrou, apareceu a mensagem, cadastro realizado com sucesso, ok. Mas ele fez o redirect, né, fez o redirect, viu lá a mensagem e o teste passou com sucesso, tá ok? Vamos validar essa informação? Vamos lá no server REST, vamos bater no barra usuários, tá? Aqui a gente tá dentro da página server REST, eu cadastrei o usuário e aqui eu tenho como pesquisar, né? Vou dar o Ctrl F, vou procurar por hora, ó, hora do QA, ele apareceu aqui o registro, né? Hora do QA, o e-mail que a gente utilizou no teste, bateu informação, tudo direitinho, administrador, ok, verdadeiro, lá true, e o ID que ele cria para esse usuário, né? Cada usuário aqui tem um ID único, ok? Então, perfeito, o cadastro funciona direitinho. Nesse caso aqui, eu fiz a validação do Robot Framework, verificando que ele fez o redirect da mensagem, e consigo fazer também pela aplicação, né? Batendo na lista de usuários, procurando o usuário, e verifiquei que ele está ali, tá? Isso a gente pode fazer com delete também, apaga e recria, tá? Então funcionou perfeito, o cadastro está ok, tá? Vamos ver agora o login. Antes de passar para o login, alguma dúvida? Eu só não consegui acompanhar ali a hora que você gerou, que você rodou o teste ali, eu não Ah, consegui ver. o teste, eu uso uma extensão do Robot. Essa extensão aqui, ó, Robot Framework Support, tá? Então, quando você instala essa extensão no VS Code, você tem essa opção de ele executa por aqui, tá? Você tem um íconezinho aqui de play e você consegue executar, tá? Direto no VS Code. Ou você pode pegar e rodar direto via linha de comando, tá? Aqui, projetos, curso Robot Framework, projetos, CD, curso Robot Framework, L, CD, projetos, L a gente está usando o Live 3 Keywords, né? Então, L, CD Server REST, L, CD Live 3 Keywords, tá? E aqui eu tenho, deixa aqui para cima para ficar melhor, tá? O cadastro e o login. Eu não vou conseguir executar agora, porque se eu executar de novo ele vai dar erro por causa do cadastro estar existente, tá? Deixa eu fazer uma modificação aqui. Eu consigo te mostrar como é que executa, né? Então vou botar a hora do QA2, tá? Eu não posso criar o cadastro com o mesmo e-mail, tá? E não vai dar tempo de apagar aqui. Então eu vou fazer o seguinte: robot, chamo robot, cadastro e executo. Tá? Tem as duas formas de você executar. O robot, não sei se você sabe, você pode executar ali robot, é o nome da aplicação, né, do executável, e chama o arquivo, né? A mesma coisa, olha, já alterou para hora do QA2. Teste, digitou a senha, vai clicar no botão do cadastro, cadastrar, cadastro realizado com sucesso. Vamos procurar ele aqui. Ctrl F, vou dar refresh, né, que só tem dois, olha.
Dá o refresh, Ctrl F, já apareceu 4, ó. Hora do QA e hora do QA 2. Perfeito? Foi? Entendi, beleza, obrigado. Nada, nada. Tá, vou seguir aqui pro login, tá? Então, o cadastro a gente fez ok. O login, aqui tem os outputs, né? Eu mostrei da vez passada. Tem o log, né, do teste que a gente rodou. Não sei se alguém não viu isso ainda. Vou mostrar aqui rapidinho antes de passar pro login. Se a minha máquina está lenta ou se demora para poder abrir o log, né? Ele vai abrir aqui. Tá, o log, tá vendo? A gente rodou um teste, né? Passou, não deu erro nenhum. Aqui ele passa o caminho do teste que a gente executou, ó, o cadastro.robot, tá? E tem o report, né? Geralmente a gente abre o report primeiro. Vou abrir com o live server por aqui. Ó, né? Verdinho porque funcionou, né? Se não funcionar ele fica em vermelho, né? Ele mostra que foi rodado um teste, passou, não houve falha, né? Aqui serve para você depurar também quando você está fazendo a escrita do script, dependendo do script você consegue depurar por aqui também, tá? Então tem o cadastro teste, passou direitinho, o horário, quanto tempo demorou, né? Então o tempo que demorou o teste também. Aqui eu não estou usando tags ainda, a gente não viu tags ainda, mas aqui tem um relatório, né? Se você quiser passar esse relatório, documentar esse relatório também, eu fiz o teste do cadastro com esse código aqui, tá com esse commit, né? Quando você faz o teste, esse teste tem um commit, tem uma tag lá quando o desenvolvedor tá criando a página, né, do Server Mesh, criou, deployou, ele fez o pull request, tem um commit. Esse commit eu coloco no meu relatório e coloco essa imagem do report. Tiro um print screen ali e boto na documentação, olha, realizei o teste com esse código, com esse script de teste, passou direitinho, tá? Não vale não chamar a função também, né? Você pode fazer o teste, não chamar a função e o teste não vai ser realizado direito, né? Então aqui a gente tem o login, né? O login tem menos campos para preencher, porque aqui no serverless.dev no login, né? No entrar, ele tem só o digitar o usuário e senha. A gente já digitou o usuário e senha lá. O hora do cadastro a gente digitou a hora do QA e a senha. Então a mesma coisa que a gente fez com o cadastro, chamando keywords, né? Criando as funções. Abrir browser, aqui está certinho para abrir browser, que a gente estava errado lá. Aqui fechar browser está errado, a gente vai corrigir. Vai dar o erro aqui embaixo, tá vendo? Porque eu criei a função, mas o que eu estou chamando da função, o nome não existe. Qual foi o erro que a gente viu lá também no outro? Abrir browser, só isso. Então a gente cria a função abrir browser, faz né, abre o browser, passa o URL, aqui já é login, tá? Ah, tá aqui, ó, é o login aqui, tá certo. A gente abre o browser, passa o URL, passa o browser que a gente vai executar o teste, insere o e-mail no campo do ID também, o password, a senha, clica aqui no botão de entrar, né, do cadastro, cadastrar aqui, entrar, e valida a informação também. Qual a informação que tem aqui? Este é o seu sistema, quando você faz o login, é que ele entra lá dentro no e-commerce, né? Então a mensagem é a mesma, tá? Mas poderia ser diferente, estou fazendo a validação aqui com essa mensagem. Se aparecer lá, ok,
Beleza. Mesma coisa para o sleep, né? Tô colocando só para efeito didático, tá? Aqui eu espero aparecer a mensagem na página. A página pode demorar um pouquinho, então eu boto um timeout aqui de 10 segundos para esperar. E no final das contas eu fecho o browser, tá? Então, se validar aqui, vou colocar aqui também 5 segundos, tá? Depois ele fecha. Então, validar, abrir o browser, insiro o e-mail, tô checando, né? Eu tenho que abrir o browser, eu tenho que inserir o e-mail, eu tenho que inserir a senha, eu tenho que clicar no botão de entrar, eu tenho que validar e depois fechar, tá? O que eu falei do teste, se eu não colocar inserir senha, ele não vai chamar a função aqui. Né? Vai dar erro. Eu posso provocar esse erro na próxima, no teste, tá? Aqui do lado, tá vendo que eu não vi, desculpa, eu não vi quem perguntou, tá? Mas tá vendo aqui a setinha verdinha, ó? Para direito, play. Ó, eu clico aqui para rodar o teste, tá vendo? Então você clica aqui para rodar o teste com a extensão, né, instalada. Ele vai rodar o teste. Abriu o site ServerRest, digitou o e-mail, digita a senha, clica no botão de entrar. Ó, clicou. É muito sutil, mas dá para perceber, né? Bem-vindo à hora do QA, né? É o nome do usuário. E o teste passou com sucesso, ok? Então, se a gente vier aqui no report e abrir com web server, a gente vai ver que o teste, né? O teste que a gente fez de login é um teste, ele passou, não deu falha, né? Aqui ele mostra que o teste passou. Se eu for lá no log, né, chamar o log aqui, ele me mostra o caminho. Isso é legal para a gente ter na documentação também, no relatório, né, ó, o cadastro, se bem que aqui ele abriu o cadastro, né, ele é muito diferente. Isso aqui é do cadastro. Deixa eu ver aqui. Report. E quando você executa aqui dentro com a extensão, ele abre dentro da pasta. Não sei se daqui é do login. Log, testes automatizados. Daqui eu não consegui ver o login, ServerRest, Keyword, o login está aqui, ó, tá? Então foi o teste do login, ele mostra aqui o teste como foi executado, cada passo do que foi executado, né? A informação está aqui no teste do login, tá? Isso é bem legal ter essa. Aqui você consegue visualizar o que aconteceu e se deu algum erro, né? Você pode depurar por aqui também. Esse relatório também ajuda, tá? É importante ter esse relatório aqui. Você pode colocar dentro do relatório de entrega do produto que você testou, tá? Vamos provocar um erro, já que a gente só viu tudo verde, tudo funcionando, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o login, mas eu não vou passar uma informação. Ao invés de, eu vou entrar no browser, vou inserir o e-mail, mas não vou digitar a senha, tá? Eu vou comentar aqui, tá? Eu boto uma tralha na frente, vou inserir senha, eu passei. O teste eu espero uma falha, tá? Porque eu executei, eu não posso fazer o login sem digitar a senha, tá? Estou provocando um erro. Então vou clicar lá novamente. Aqui eu comentei a função, então ele não vai chamar a função de inserir senha. Ó, digitou e-mail, não vai digitar a senha e
deu erro. Deu erro assim. Se for um teste automatizado que eu espero que ele faça, tem essa informação de password ou é obrigatório, vai dar ok, é o esperado, né? É um caso de teste, né? No caso o que a gente testou é um caso ok de teste, que eu digito todas as informações do cadastro e dá verdinho. Aqui deu vermelho, né? Porque o password é obrigatório, então ele vai dar erro e ele não fecha nem o browser. Aqui deu erro na página. Eu vou fechar o browser aqui, ó. Ele me mostra aqui, ó. Falhou, né? No caso aqui, ele ficou esperando a mensagem aparecer, né? De que fez o redirect, né? E como não apareceu o redirect, ele falou, olha, deu erro. Então o step seguinte do entrar, né? Que seria válido, ele deu erro dizendo que, olha, o validar não funcionou, tá? Aqui aqui ele mostra o screenshot do erro, né? Vou mostrar aqui para vocês, está vendo? Ele tira um print da tela que deu erro, tá? Então isso fica guardado também, serve também para você colocar no relatório do teste que você tá executando, tá? Vou procurar aqui o report. Ó, o lá quando deu sucesso ficou verdinho, né? E esse ficou vermelho porque deu erro, tá? Ele mostra aqui, quando eu clico aqui, ele fala que houve falha, tá vendo? E ele diz aqui, olha, seu sistema para administrador de e-commerce não foi encontrado em 10 segundos, então ele deu erro, né? Então ele mostra que a falha, né? A gente tinha visto o sucesso nos anteriores, ele mostra aqui o que deu erro. Então tem duas formas de a gente ver, pelo relatório aqui, né? Pelo report, ou aqui no code ele mostra, né, que o validar deu erro porque estava esperando a mensagem e a mensagem não parou. Se você perceber, a mensagem aqui e aqui são as mesmas, né? Passa as duas informações. Esse aqui serve para eu documentar, olha, eu estava esperando essa mensagem, mas não está legal, então deu erro, tá? Então, assim, provoquei o erro. Se você não chamar, nesse caso do teste de login, ele vai dar esse erro. Então, era mais para mostrar para vocês, né, que a gente pode provocar o erro. Esse teste é válido, sim, daria positivo, verdinho, se a gente esperasse aquela resposta. Aí é só mudar a resposta. Olha, quando eu não colocar a senha, eu quero que apareça aquela mensagem que a senha é obrigatória. Aí ele vai dar verdinho, tá? Aqui eu coloquei a senha de novo só para validar. Tá tudo certinho, tá? Ele fez o redirect, o teste passou, tá bom? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Alguma ideia de teste? O que a gente pode fazer mais? Provocar erro, que assim, eu provoquei o erro ali da senha, né? Para mostrar para vocês que pode, se a gente esquecer de chamar a função, se não for o teste de caso, né? O teste case, a gente vai encontrar um erro, né? Tá? Nesse caso aqui, a gente separou em variáveis, organizou em keywords, né, chamando as funções e atribuindo as funções ao operador que cada função vai realizar e chamando testes cases. Numa live mais para frente, a gente vai organizar mais ainda, tem uma forma de a gente separar o teste case do código em si, desse código, né, aqui todo. Então, quando eu for mostrar isso para um diretor, para alguém importante, eu só mostro o teste case. Ele não vai ver o que acontece nos bastidores, né, do código. Ele só vai ver qual é a função que eu estou chamando. Abrir browser, inserir e-mail, inserir senha, clicar no botão de entrar, validar e fechar. Tá? Fica melhor para poder organizar o código. Tá bom? Nenhuma dúvida?
Diga, Cleibson. Beleza, professor. Só referente àquela questão do não sou um robô, como seria nesse caso? Já está conseguindo fazer esse tipo de teste? Porque eu tinha visto há um tempo atrás que no Cypress não era possível. Eu não sei se no Hobbit consegue testar alguns sites, né, que pede login e senha e logo abaixo vem lá o quadradinho para a Ah, gente marcar não sim. sou um robô. Como Você está seria um falando caso desse? do CAPTCHA, né? Isso, exato. Do CAPTCHA, cara, eu não testei ainda. Se for fixo, vai ser igual o que a gente faz aqui com o cadastro, tá? Se for um CAPTCHA que você precise, igual aquele, clique onde tem ônibus, ele não vai fazer, tá? Mas se for o CAPTCHA que é fixo, né, que você possa vir no Select e selecionar o item, né, é o que acontece aqui. A gente selecionou o item, se isso estiver fixo, vai funcionar dessa forma também, entendeu? Mas se for daquele CAPTCHA chatinho que você tem que... uma bicicleta, digite um poste, um semáforo, né? Aí esse daí não tem jeito. A única forma de você testar esse tipo de site é tendo contato com o pessoal de desenvolvimento e fazer um mock disso. Olha, corta aí essa parte do CAPTCHA que eu não vou testar o CAPTCHA, eu vou testar só o resto do processamento. Aí ok, entendeu? Entendi. Obrigado. Tá? Mas se for Select assim, já tem alguns sites que eu não lembro agora de cabeça assim, um exato, mas eu posso testar depois. Se vocês tiverem também, vocês podem me mandar um exemplo, a gente monta e testa para validar, tá? Mas se for fixo desse jeito que o Serverless faz, é só localizar o item, né? E dar o select ali e vai embora, tá? Valeu, obrigado. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês numa próxima live aí para a gente continuar o processo de testes automatizados com o Opt Framework. Tá ok? Não esquece lá de curtir lá o acesso do Hora do QA, né? Não sei se vocês já sabem. No YouTube nós temos o nosso canal do Hora do QA, tá? Eu estou publicando esses vídeos dentro de testes automatizados para poder deixar aqui tem as playlists, né, sobre né, o que a gente testa. Essas lives eu estou deixando guardadas também, né, para poder servir. Os testes manuais ontem já publiquei, testes automatizados tá aqui também, tá? Tem uma playlist. Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai adicionando aqui a live que a gente fez da passada tá aqui, né? Isso vai servir de apoio para quem quiser dar uma olhada, dar uma estudada, vai ser bem legal, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.